Os evangélicos já são 1/3 dos eleitores no Brasil. Em 2018, votaram em peso em Jair Bolsonaro. Votei no Bolsonaro pela proposta... Deus, pátria, família. Muito obrigado. Pela visão que ele tinha sobre os princípios da família. E a família está definido na Bíblia? Não tem emenda à Bíblia. Mas a entrada de Lula na corrida presidencial pode rachar o voto evangélico. Ele, na cabeça dele, acha que arma resolve o problema de todo mundo. Um doente. O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão. A gente deveria criar na televisão do PT um momento evangélico. E as mulheres são a maioria, quase 60% dos evangélicos no Brasil. Não tenho dúvida que elas são o voto que define essa eleição. Para entender o que move esse eleitorado, vamos viajar ao Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e São Paulo. Até pouco tempo, muita gente achava que os evangélicos votavam em bloco, seguindo a orientação dos pastores ou movidos por questões mais ou menos homogêneas. A eleição de 2018, com um apoio maciço a Bolsonaro desse segmento, impulsionou essa visão. Mas as eleições desse ano mostram um quadro bem mais complexo. Diferentes interesses e prioridades estão em jogo. Eu vou falar com mulheres evangélicas que continuam apoiando Bolsonaro e outras que mudaram de opinião. A cara típica do evangélico no Brasil é feminina, negra e jovem. 58% são mulheres, 59% são pretos ou pardos e mais de 60% têm entre 14 e 44 anos. É o caso da Alexia. Vamos chamar Pedro porque ele carrega. Aos 22 anos, ela já é pastora da Igreja Neopentecostal Sarando a Terra Ferida em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Em 2018, votou em Jair Bolsonaro. Percebi que no Bolsonaro alguém de punho firme, alguém que queria lutar pela igualdade e lutar pela família, lutar pela causa. Porque sabemos muito bem que a família é a base de tudo. Bíblia deixou de ser um livro? Lê quem quer. Acredite quem quer. Quem não acredita, o que nós podemos fazer? Tenta evangelizar. E todo o povo da esquerda, eles tentam disfarçar a imposição com a necessidade do povo, como o ativismo LGBT. E amar não olha a cor, amar não olha status, amar não olha a situação. Quem ama se entrega, quem ama faz. Então Dorcas pega. Eu não sou contra os gays, de jeito nenhum. Não apoio a prática, não apoio a prática. Uma coisa é alguém agredir o outro pelo que a pessoa é. Isso ali é homofobia. Eu não aceitar não é homofobia. É um direito que eu tenho. Alexia, você fala muito sobre o direito de professar a sua fé, ser quem você é, defender o que você quer defender. Você não acha que um casal gay deveria ter o direito de casar e ser quem eles são? O problema do impor está onde? Aonde a outra parte não aceita. E eles vão tentar vir falar que nós somos obrigados a aceitar. Eu não sou a favor do casamento gay, não sou a favor disso. O respeito, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas se for me pedir uma opinião ou me perguntar, não apoio, não sou a favor. Você tem um potencial dentro de você. Você tem poder de influência. Influencia dentro da sua casa, da sua empresa, onde você passa. Essa é Raquel Prado, de 40 anos. Ela é pastora há mais de 20 anos e roda o país pregando para centenas de pessoas. Fomos a Taquara, no Rio de Janeiro, para conversar com ela. Assim como a Alexia, a Raquel está entre os quase 70% de evangélicos que votaram em Bolsonaro. Olá! Fiquem à vontade. Raquel, na eleição de 2018, das mensagens do presidente Bolsonaro, na época candidato Bolsonaro, o que mais te atraiu para ele, assim, o que mais te interessou? Não foi por ele ser um militar, não foi porque eu queria
como é que eu vou dizer, o exército na rua, né? Não foi porque ele falou que, não, vamos defender para ter arma liberada dentro de casa, não. Não é? Foi o que ele, dentro de todo o nicho que ele defendeu, o que ele propôs é a preservação da família e Deus acima de todos, ou seja, o princípio da palavra de Deus. De que maneira você enxerga que a família está ameaçada e que precisa ser garantida? Eu vejo pessoas entrando para a faculdade, jovens entrando para a faculdade e famílias perdendo seus filhos por causa das ideologias esquerdistas que se aplicam lá dentro, que se obrigam lá dentro. Pessoas mudadas, transformadas. Perdendo de que forma? Perdendo a sua identidade, sendo roubada a sua identidade por uma ideologia criada, uma mutação, que eu chamo de mutação. Eu não chamo daquilo que é original. A ideologia que você pode fazer o que quer, que você pode fazer o que quer e não assumir suas consequências. Eu faço o que quero, vivo da jeito que quero. Essa é a antropóloga Jaqueline Teixeira, professora da Universidade de São Paulo e autora de vários livros sobre igrejas evangélicas. A gente foi tentar entender com ela como a campanha de Bolsonaro em 2018 mobilizou o voto de mulheres como Alexia e Raquel. E Deus acima de todos. Muito obrigado. Essa palavra de conexão com a política é a família. A gente está falando de mulheres que majoritariamente são responsáveis por suas famílias. Quando chega alguém candidato à presidência da República que diz que de fato vai construir uma linguagem de políticas públicas que beneficia a família, não tinha dúvida que o risco seria ganhar o voto desse contingente de mulheres negras. Mas a gente também foi encontrar a Tatiana, que mora em Santíssimo, no Rio de Janeiro, e que tem uma visão diferente da de Alexia e Raquel. Ela é influenciadora digital e frequenta a Igreja Assembleia de Deus desde criança. Com mais de 300 mil seguidores no TikTok e quase 90 mil no Instagram, ela ganhou popularidade com vídeos de humor que desmistificam estigmas sobre evangélicos. Porque as pessoas têm uma visão de crente, tipo assim, não, tu não usa coque, tu é crente mesmo? Tatiana conta que pensou em votar em Bolsonaro em 2018 quando ouviu dizer que tinha um candidato que falava muito em Deus e na defesa de valores cristãos, mas mudou de opinião depois que uma professora na escola recomendou que ela pesquisasse mais sobre ele. Numa dessas minhas pesquisas, eu vi que ele não... tudo que ele dizia e fazia não estava encaixando. O que ele fazia era uma coisa, o que ele falava era outra. Em nome de Cristo, a minha saudação a todos os senhores e senhoras. E aí eu falei, não, peraí. Por que um cara que está falando que segue Jesus vai lá simplesmente falar que a mulher não tem o direito de igualdade porque o homem está acima dela? Não é assim, Jesus não pregava sobre isso, entendeu? E aí eu fui construindo essa minha opinião, fui vendo que realmente ele se contradizia demais, ele não vivia o que ele mesmo falava. Deus enviou seu Filho amado. A fé evangélica é central na vida da família da Tati. A mãe era missionária, o pai pastor e a irmã lidera o grupo de jovens. O que você está procurando nesses candidatos? Que tipo de ações ou promessas seriam relevantes para você? O que eu procuro num candidato, principalmente nesse ano, é alguém que queira realmente mudar o quadro que está o país, porque literalmente virou um caos. As pessoas estão comprando osso para comer em casa, isso é desumano real. Eu não acho que um bom candidato olhe essa situação e fale, não, beleza, é o que realmente tem, então vai ser isso. Não, uma pessoa que fica indignado por conta disso, porque tem muitas pessoas por aí que estão sendo realmente esquecidas por ser preto, por ser pobre, por não ter as mesmas oportunidades e tudo mais. Você já decidiu em quem votar nessa eleição?
Ainda não decidi, mas quem eu tenho em mente é o candidato Lula. Aqui não há divisão, aqui não há divergência, todos nós somos unidos em um só propósito, em uma só opinião, Senhor. Eu quero te agradecer, pois quantas famílias, Senhor, estão rachadas, Senhor, quantas famílias estão divididas, Senhor, por opiniões políticas diferentes, Senhor. Bolsonaro venceu o segundo turno da eleição passada com uma diferença de 10,7 milhões de votos contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Segundo especialistas, foram os evangélicos que fizeram a diferença. Deram a Bolsonaro 11 milhões de votos a mais que a Haddad. Acredita em Deus, Ele nos salvou. A professora da USP, Jaqueline Teixeira, lembra que durante a campanha eleitoral daquele ano foi propagandeada no meio evangélico a ideia de que a existência de igrejas evangélicas estava em risco no país, dependendo de quem fosse eleito. Uma coisa que foi muito difundida, para além da pauta da moralidade na época, essa ideia de que um governo petista, um governo nas mãos do Lula, faria com que a fé evangélica, com que a fé cristã fosse proibida no país, corresse risco de ser proibida no país. Quando você é uma mulher responsável por sua família, que habita numa região periférica do país, que não tem acesso ao Estado e que tem acesso a uma igreja que coloca, né, que te ajuda, que é o seu ponto de contato, de assistência e de associação civil, se você começa a perceber que isso vai ser colocado em risco, você não vai apostar nesse voto. Você vai apostar na candidatura que está dizendo que vai proteger isso. Essa foi uma jogada, né, do Bolsonaro que certamente garantiu que essas mulheres que não são bolsonaristas, que não se entendem como pessoas de direita, de fato apostasse, principalmente no segundo turno, no voto no Bolsonaro. Consciente que evangélicos voltarão a ser chave na eleição desse ano, Bolsonaro se mantém próximo de pastores como Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e cumpriu a promessa de indicar um ministro evangélico, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Mas outros candidatos também estão centrando esforços em conquistar o voto evangélico. Lula, por exemplo, tem se reunido com pastores e eleitores cristãos. É para consertar esse país que nós precisamos de evangélicos, de mulheres e homens, de todas as religiões, porque esse país só tem jeito com o povo participando. E esse esforço em capturar o voto evangélico faz todo sentido. Nos anos 70, os evangélicos eram só 5% da população. Hoje são 30%. E, segundo projeções, podem ultrapassar a população católica, ser maioria no país, em cerca de 10 anos. Eu estou aqui na frente do Templo de Salomão, em São Paulo, que foi construído pela Igreja Universal e inaugurado em 2014. Cada pedra da parede do templo e também do piso do templo lá dentro foi trazida diretamente de Israel. O custo total da obra chegou a 680 milhões de reais. A magnitude desse prédio já dá um indicativo da força do crescimento evangélico no Brasil. Mas é olhando os bairros de periferia, as pequenas cidades do interior e as favelas que a gente mais percebe a expansão das igrejas neopentecostais. Então, a igreja evangélica tem essa comunicação mais diferenciada, um pouco mais jovem. Ninguém quer algo sem graça, né? Acho que tirando esse lado muito formal, não porque tem que falar assim, não, a gente fala normal. Jesus era simples, essa simplicidade da forma da comunicação e o jeito que é direto, essa pode ser, sim, uma das áreas do porquê do crescimento desse favoritismo. Esse culto teve mais de 3 horas de pregação e orações num domingo à noite, com igreja repleta de jovens. Não é só o estilo mais informal de pregar e orar que explica a expansão dos evangélicos no Brasil.
A facilidade de abrir igrejas é fundamental. Qual é a característica da igreja evangélica? Principalmente o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Não tem necessariamente uma necessidade de você ter um padre ou um bispo, um arcebispo. Se você tem uma garagem, se você tem um grupo de pessoas que está interessado, você abre uma igreja. A gente tem um conjunto de programas na educação, na saúde, que são católicas, e os evangélicos passam a fazer isso também, só que nas periferias, né, nos lugares em que esse modelo de gestão do catolicismo nunca permitiu com que a Igreja Católica chegasse de fato. Ana Carolina, evangelista, estuda o crescimento de igrejas pentecostais no Brasil e sua influência política há mais de 15 anos. Eu quero entender com ela se é realmente possível falar em voto evangélico. O voto evangélico como um bloco, como um homogêneo, não existe, mas é um segmento da população que não é impossível se desconsiderar. E é importante levar em conta, a maioria católica brasileira era não praticante. E agora a gente está falando de um cenário no Brasil onde cresce a população evangélica e ela é de característica mais praticante. Ou seja, ela frequenta mais templos religiosos e ela fala mais, ela mobiliza mais a sua identidade religiosa fora dos templos do que os católicos. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, a maior parte dos homens evangélicos continua votando em Bolsonaro. Já as mulheres começam a transferir os votos para outros candidatos, principalmente Lula. A pastora Jaqueline Rolim, de Brasília, faz parte dessa estatística. Venho publicamente pedir perdão pelo meu voto equivocado nas últimas eleições para presidente da República no Brasil. Em setembro de 2021, ela postou esse vídeo nas redes dizendo que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro. Quando o Lula foi eleito em 2013, a primeira vez, foi uma festa. Só que logo ele começou a negociar com o pessoal da direita. Só que quem gostava das ideias que ele pregava antes, como trabalhadores, ficou decepcionado, que foi o meu caso. Eu fiquei muito decepcionada, né? E aí me senti traída. Sou Marina Silva, sou mulher, negra, sou casada, mãe de... Na eleição passada, Jaqueline votou em Marina Silva no primeiro turno. No segundo, se viu obrigada a escolher entre o PT e Bolsonaro. E não concordava com o Bolsonaro, mas também não o conhecia, porque quando eu me senti traída, eu me alienei. Foquei só na igreja, só em coisas espirituais, não quis mais saber de política, não queria me envolver mais e tal. Escolhi lá, sem compromisso, sem conhecimento, falei que eu vou arriscar, não me importo mais. E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem sabe, né, ele está fazendo uso do nome de Deus aí, usando o versículo, quem sabe ele faz alguma coisa, pelo menos, por causa de princípios cristãos. Qual foi o momento em que você, observando o governo do presidente Jair Bolsonaro, se arrependeu e decidiu, inclusive, gravar um vídeo pedindo desculpas? Durante a pandemia. E lá ele começou a falar, imitando alguém que estivesse morrendo de Covid, sem ar. E ele imitava. Quando você estiver sentindo falta de ar, falta de ar, você vai para o hospital. Eu tenho bronquite asmática, eu sei o que é ficar sem ar. E isso me doeu. E eu entendi que ele estava agindo com impiedade, sem nenhuma piedade por pessoas. Egoísta e anticristão totalmente. Jaqueline agora diz que vai votar em Lula. Minha irmã me chamou de comunista no WhatsApp, ficou escandalizada porque alguém viu e falou com ela. Os lugares onde eu já preguei, as pessoas ficaram muito escandalizadas e me abandonaram. Hoje eu voto no Lula porque é o único dos candidatos que se apresentam que correspondem às necessidades do povo,
do trabalhador, do pobre. Jaqueline, agora o ex-presidente Lula não chegou a ser inocentado. O Supremo não analisou as provas e decidiu que Lula não cometeu os crimes dos quais ele é acusado. Decidiu que ele tinha que ter sido julgado em outra jurisdição, não na vara de Curitiba, e que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial. Você se sente mesmo assim confortável em votar nele? O nosso sistema político é todo corrompido. A gente sabe disso. E foi a minha maior decepção quando já adulta, né, percebi isso. Mas o Lula é o único cujo projeto de governo foca em se preocupar de fato com as minorias. Isso mesmo que no governo dele tenha havido motivo para que eu me decepcionasse, ele tem essas práticas, ele se preocupa com o jovem, ele se preocupa com o jovem pobre da periferia. Agora, o que explica esse fenômeno de homens continuarem com Bolsonaro, enquanto mulheres como Jaqueline começam a transferir votos para outros candidatos? De alguma maneira, né, o Bolsonaro e essa imagem que o Bolsonaro constrói, que o bolsonarismo constrói, ela se conecta com alguns pontos de um modelo de masculinidade, né? Então, a arma na mão, o revolvinho, o modo como o Bolsonaro fala determinadas coisas, a irreverência, né? Uma espécie de uma irreverência para lidar com protocolos, com a própria posição. E tem uma outra coisa, e aí especificamente relacionado aos homens evangélicos, que é uma configuração teológica que está relacionada a essa ideia de que quanto mais a pessoa é imperfeita e quanto mais ela é incapaz, mais ela vai fazer porque Deus vai usá-la. Bem, vamos receber o presidente do Brasil. Essa narrativa de que Deus usa os incapazes como instrumento da vontade dele e que os humilhados serão exaltados está presente em várias passagens bíblicas. E essa mensagem foi explorada pela campanha de Bolsonaro. Pouco depois de vencer a eleição, em 2018, ele participou de um culto com Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, e disse: Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. As mulheres, por sua vez, elas têm um outro conjunto de questões. As questões delas estão relacionadas às responsabilidades familiares e às responsabilidades com a sociedade civil. Ali, em 2019, nas pesquisas de opinião que a gente rodou, a gente já via que várias mulheres evangélicas estavam se distanciando e já arrependidas por terem votado no Bolsonaro por conta da pauta armamentista e da centralidade da pauta armamentista. Os homens não, eles já se sentiam mais confortáveis em relação a isso. Em 2018, Jair Bolsonaro ganhou no segundo turno do candidato do PT, Fernando Haddad, em todas as regiões do país, menos aqui no Nordeste. Eu estou em Salvador, na Bahia, para conversar com a Luciene, de 49 anos, que frequenta a Assembleia de Deus. Na eleição passada, diferentemente da maioria das pessoas na Bahia, ela votou em Bolsonaro. Na pandemia, ficou frustrada com a postura do presidente diante das mais de 660 mil mortes por Covid no país. Como o presidente de uma nação, ele podia usar a mídia, pelo menos para dar um conforto. Isso eu fiquei triste, sabe? Porque muitas das vezes uma palavra, você está sofrido, você está machucado, lhe traz esperança. E muitas das vezes a gente se sentia abandonado, tipo solto, como se a gente não tivesse ninguém por nós. E muitas das vezes a gente sentia como se ele estivesse legislando contra nós, brasileiros, ele sendo o nosso presidente. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Como muitos brasileiros, Luciene chegou a depositar as esperanças na chamada terceira via, para evitar votar novamente em Bolsonaro ou transferir o voto para Lula. No início,
eu fiquei esperando para ver se aparecesse a terceira pessoa, a quarta pessoa que viesse trazer, eu não digo nem propostas novas, para lhe ser sincera, mas que me trouxesse uma confiança de que eu abriria a mão de um desses dois e votaria nele. Essa é a questão. E essa pessoa não apareceu? Não. Não. No momento, não. Você olha você conversa, você pesquisa, você não vê algo que de fato lhe estimule a mudar. Luciene diz que vai repetir o voto em Bolsonaro. Assim como Alexia e Raquel, ela menciona a promessa de proteção à família como razão principal para isso. E de uma forma ou de outra, se é verdadeiro nele ou não, ele fala de família. Você não vê nenhum outro candidato se posicionar em relação à família. Luciene mora com a mãe Edith em Salvador. Depois do culto, a programação é almoço em família na varanda. Onde família, para mim, é a base de tudo, sabe? Porque eu venho, como eu disse, eu venho de uma geração bença pai, bença mãe, né, que hoje, infelizmente, a geração de hoje, às vezes acorda não dá nem um bom dia. A preocupação em proteger a família é central na fala de todas as mulheres com quem a gente conversou, apesar de declararem voto em candidatos diferentes. É comum pensar que essa ideia está fortemente associada a uma oposição a direitos LGBTs. Mas o enfoque parece ser outro. Botar a família em primeiro lugar se traduz na prática em questões como violência, educação e saúde. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês gostariam, né, de ver em termos de promessas por parte dos políticos? O que preocupa vocês, o que vocês gostariam de receber de um presidente, por exemplo? É acabar com essa violência, é só o que eu pedia. Porque tem muita coisa que acontece que não deveria acontecer. A saúde hoje é uma coisa que também nos preocupa. A saúde e segurança são as coisas que hoje nos preocupa bastante. Na verdade, é uma política de inclusão mesmo, para toda a sociedade, conservando os valores. Mas nossas entrevistadas falaram muito também do medo que elas têm de que na rua, na internet ou até na escola, as crianças possam receber conteúdos ou ensinamentos que façam com que deixem de ouvir ou respeitar os pais. Como se pairasse no ar um risco de perda de controle sobre a família. Essas mulheres, elas pensam uma ideia de respeito à família quase como uma coisa que ajude a pensar o respeito das posições das pessoas dentro do contexto familiar. Então, filhos que obedecem e respeitam os seus pais, coisas, por exemplo, que crianças de determinada idade não podem ver. E isso é muito instrumentalizado, tem sido muito instrumentalizado e foi muito instrumentalizado pela linguagem, né, e pela campanha bolsonarista em 2018, e a gente imagina que vai ser muito instrumentalizado agora também. Essa é minha colega Lebo de Seco, correspondente de religião da BBC. Ela me acompanhou nessa jornada e trouxe uma questão que mostra como mesmo entre evangélicas que votaram e continuam votando em Bolsonaro, como Raquel e Alexia, há muito mais diferenças do que muita gente imagina. So Bolsonaro says that there's no such thing as racism in Brazil. It doesn't exist. What do you think? Eu tenho 40 anos, vou fazer 41. Eu nunca sofri racismo. Ninguém na minha família nunca sofreu racismo por ser negro. Existe, mas eu não considero em grande proporção de verdade aqui no Brasil, não. Eu observo que ele tem essa visão. Ele não é negro. Ele nunca vai saber. É diferente. A visão dele é diferente. E só quem realmente é negro sabe que existe sim. E isso não pode ser negado. Alexia conta que no dia a dia vive o racismo na pele.
Certa feita, minha mãe com meu irmão pegaram um ônibus, meu irmão acho que tinha uns 4 anos de idade. Ela colocou ele no colo dela e a perna dele bateu numa senhora que estava no lado da minha mãe. E essa senhora começou a falar, ai, tira esse garoto daqui, eu não gosto de gente negra, tira esse menino daqui. Ele encostou em mim, ele encostou em mim. Esse foi um caso de racismo que eu nunca pensei que viveria na minha casa. Eu confesso que veio uma revolta no meu coração junto com uma tristeza. E eu pensando, gente, como que pode? Um mundo tão atualizado, com coisas tão atualizadas e a mente de algumas pessoas tão fechadas. So some people might find it a bit of a contradiction that you, as a black person, as a woman, voted for Bolsonaro. He's been accused of being racist and sexist. What do you say that? Claro que eu jamais iria aprovar alguém racista, de jeito nenhum. Mas como eu não vejo isso nele, então diria, vou seguir os princípios naquilo que ele tem, naquilo que ele segue. Durante a nossa conversa, Luciene falou muito sobre sua preocupação com o racismo e com a violência contra a população negra no Brasil. Ela disse que tinha ouvido falar de uma declaração controversa de Bolsonaro sobre quilombolas, mas nunca tinha visto o vídeo. Eu fui no quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Eu acho que aí é mais esse jeito assim dele meio grosseiro, sabe, de tratar as coisas. É difícil, com certeza, a gente ouvir uma situação dessa dita de seres humanos. Não é fácil a gente, ser humano, ouvir falar de outro ser humano de maneira tão pejorativa que não serve nem para procriar. Então é muito complicado. Se a gente for olhar por esse parâmetro, a gente não vai votar em ninguém. Entende? A questão que ele se expõe. A gente não sabe se o Lula tem esse mesmo pensamento, porque ele não se expõe. Por enquanto, os principais candidatos à presidência têm focado em firmar alianças com os líderes das grandes denominações evangélicas, e a maioria deles são homens e brancos. Mas é a conexão com as evangélicas que pode definir o resultado da próxima eleição para presidente. Nossos pastores procuram, se eu chegar para ele, procurar uma orientação, ele vai me orientar, ele não vai decidir o meu voto. Primeiro que o voto é meu, o voto é meu, eu faço com o meu voto o que eu quiser. Vai ter mais chances de vencer o candidato que souber ouvir e responder às preocupações de mulheres como Luciene, Alexia, Jaqueline, Raquel e Tatiana.